Amém, queridos irmãos, chegamos à terceira semana, segunda-feira. Nesta terceira semana, o título geral é A Casa de Deus, a Porta dos Céus. O título da segunda-feira, Cristo liga a terra ao céu. E o versículo, João capítulo 1, versículo 51. Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, amado Senhor. Obrigado, pois hoje nós podemos alcançar o céu. Há uma porta aberta e o Senhor é a escada pelo qual nós podemos subir até o céu. O Senhor que é a própria palavra, a palavra que nós temos recebido e que tem nos conectado com as coisas celestiais. A palavra que tem também trazido tudo que o Senhor é para nós. Hoje, através de Ti, nós temos acesso às Tuas riquezas insondáveis, as quais o Senhor tem nos dado. E que comunhão maravilhosa nós podemos desfrutar contigo. A cada dia, Senhor, que nós Te contemplamos, que nós recebemos a Tua palavra, nós somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. E é isso que nós pedimos ao Senhor. Transforma-nos, Senhor, para que o nosso natural, para que a nossa vida da alma não atrapalhe o seu caminho, a sua obra, enfim, a edificação da igreja. Não queremos, Senhor, ser pedras de tropeço, mas pedras úteis para a edificação da Tua igreja. Que essas palavras que o Senhor tem dispensado a nós, palavras cheias de espírito, cheias de vida, possam cada vez mais nos transformar na Tua habitação, na habitação de Deus no Espírito. Obrigado, Senhor. Nós Te damos toda a glória, toda a honra. Tudo é para Ti e por meio de Ti. Tu que tens a primazia sobre todas as coisas, tem também, Senhor, a primazia na nossa vida. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira, Cristo liga a terra ao céu. Então, o que nós vamos ver essa semana, principalmente esse versículo 51, que é o último versículo do capítulo 1 de João. Nesse versículo, o Senhor havia acabado de falar com Natanael, quando ele falou, que ele viu Natanael debaixo da figueira. E Natanael falou, mestre, respondeu para ele no versículo 49, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí, irmãos, no versículo 50 e 51, a resposta do Senhor aquilo que Natanael havia dito foi, ao que Jesus lhe respondeu, versículo 50, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Veja, irmãos, a experiência que Natanael teve foi basicamente como a nossa experiência de salvação, quando nós recebemos o Evangelho e cremos no Senhor. Essa expressão que Natanael, essa fala de Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, é igual quando nós recebemos o Senhor, invocamos o nome do Senhor, crendo que Jesus é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio a essa terra, morreu pelos nossos, para derramar o seu sangue para perdoar os nossos pecados, nos redimir e através da sua ressurreição nos dar a vida de Deus. E a experiência de salvação, irmãos, ela é sempre uma experiência individual, não é uma experiência. Você pode ter sido salvo junto com os seus familiares, mas ainda assim é uma experiência individual. Então essa experiência que Natanael estava tendo, irmãos, era uma experiência individual e é uma experiência que deixou ele extremamente feliz. E o capítulo podia ter acabado aqui, mas esses dois últimos versículos, aquilo que o Senhor fala, irmãos, traz um ponto muito importante para nós. Quando o Senhor fala sobre a escada e os anjos de Deus subindo e descendo, ele faz alusão ao sonho que Jacó teve, em Gênesis 28. E aqui, irmãos, nós vemos
não apenas uma experiência individual. Aqui nós vemos a igreja. Por quê? Porque a igreja, lá em Gênesis 28, quando Jacó acordou do sonho, se você olhar lá em Gênesis 28, 16, 17, ele disse: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. E ali ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Então por que quando Natanael ficou assim impressionado, ele estava experimentando praticamente a mesma felicidade que nós experimentamos quando nós fomos salvos, por que então o Senhor, ele fez alusão a essa passagem? É porque você precisa perceber o seguinte, irmãos, a nossa experiência individual é importante, mas ela não é o final. O final, irmãos, a nossa experiência individual de salvação, a nossa salvação é para a edificação da igreja, da casa de Deus. Esse sonho, a gente fala que é o sonho de Jacó, não é? Mas se você prestar bastante atenção, quando Deus faz Jacó sonhar isso, na verdade, irmãos, isso é aquilo que estava no coração de Deus. Quando Deus mostra isso para Jacó, Ele está abrindo o seu coração e mostrando: olha, Jacó, seu avô Abraão, seu pai Isaac e você são parte de uma história grandiosa. E um dia eu vou obter aquilo que está no meu coração, que é a igreja. Então, querido irmão, querida irmã, veja que a igreja tem grande importância no plano de Deus, no coração de Deus. Então, eu não posso achar que, uma vez que eu tive a minha experiência de salvação, uma vez que eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor, acabou a experiência. Agora eu posso viver a minha vida da forma que eu quero, uma vida isolada. Não, infelizmente hoje há muitos cristãos que acham que podem, não, está tudo bem, viver a minha vida isolada, afinal eu fui salvo, eu sei que Jesus é o Senhor. Mas se você pensa assim, você não compreendeu o que há no coração de Deus. Veja, irmãos, o Senhor Jesus, ele diz, que aqui praticamente ele mostra, ele é a escada. Então ele mostra que no sonho Jacó viu uma escada e os anjos subiam e desciam através dessa escada. Aqui o Senhor diz: essa escada sou eu, filho do homem. E o Senhor Jesus, veja, no começo do Evangelho de João, mostra a escada que estava na eternidade vindo à terra. No começo do primeiro capítulo de João. E essa escada é o quê? É o Senhor Jesus, certo? Mas é também a palavra, irmãos. É a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, que nos leva até o céu, a tocar, a desfrutar as coisas celestiais. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, veja, ele em Colossenses 3, logo no versículo 1, ele mostra assim: se vocês foram ressuscitados com Cristo, vocês precisam buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E aí você se pergunta: mas como eu vou buscar as coisas lá do alto? É porque você tem uma escada, e essa escada é a palavra. Então ele diz: pensai nas coisas lá do alto. E aí você pode pensar assim: mas eu não sei o que tem lá em cima, como é que eu vou pensar nas coisas lá do alto se eu nunca vi o que tem lá em cima? Mas você tem a palavra que te leva para o alto. Quando nós falamos, irmãos, sobre fazer a palavra circular entre nós, sobre fazer transcrição, sobre ter contato com a palavra, isso é para quê? Para que essa palavra ela seja inculcada na nossa mente, no nosso coração, e nós passemos então a pensar na palavra. Logo, nós estamos pensando nas coisas lá do alto. O nosso foco sai das coisas dessa terra que nos prendem. E veja, em Gálatas, o que Paulo falou aqui: o Senhor Jesus, ele morreu para nos desarraigar desse mundo perverso. Então, a maneira de Satanás nos prender é nos arraigando nas coisas desse mundo. Mas a salvação de Deus, irmãos, é nos levar para o alto. E para isso ele nos deu a escada, que é o Senhor Jesus,
o verbo da vida, a palavra da vida. Agora, veja, você precisa usar essa escada. Você precisa então fazer a palavra circular na sua vida, na sua casa. Isso, irmãos, vai fazer o quê? Aí quando você continua lendo os versículos seguintes, Paulo começa no versículo 5, Colossenses 3, ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele começa a dar diversas descrições do que é a nossa natureza terrena. A verdade, irmãos, é que se nós permanecermos nessa terra, só focando nas coisas dessa terra, a nossa natureza terrena, a nossa vida da alma, ela vai prevalecer. E aí, irmãos, vai virar uma bagunça. Até mesmo se a nossa vida da alma prevalece nas coisas de Deus, na igreja, vira bagunça também. Ao invés de edificação, há todo tipo de outra coisa. Porque aqui Paulo ele diz, despojai-vos de tudo, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Veja, todas essas coisas vêm do nosso natural. Se nós vivemos pelo nosso natural, pela nossa natureza humana, irmãos, a igreja somos nós, logo nós trazemos essas coisas para a igreja. Por isso, a palavra, que é essa escada, irmão, nós precisamos subir, nós precisamos fazer a palavra circular entre nós, falando, fazendo transcrição, sabe, tendo contato com a palavra, cada vez mais, despender mais tempo do nosso dia para ter contato com a palavra, porque isso vai fazer com que, ao invés de nós ficarmos pensando nas coisas dessa terra, nós subamos na escada para ver o que tem lá em cima. E quando você vê o que tem lá em cima, a sua vida muda, o seu pensamento, a sua alma, ela muda, a nossa alma muda. Por quê? Porque nós ficamos tão admirados com a glória de Deus que a palavra nos traz, que nós começamos cada vez mais, nós somos cada vez mais ganhos pela palavra de Deus e começamos a pensar mais nas coisas que a palavra nos traz, não é? Então é um exercício, irmãos. E voltando, no capítulo 1 de João, no final do capítulo 1 de João, a edificação da igreja, irmãos, hoje é muito importante. Tanto é que o Senhor disse para Natanael: você está feliz, Natanael? Você acha que é o ápice eu falar para você que eu te vi debaixo da figueira? Quer dizer, está feliz? Você recebeu a salvação? Mas olha, eu vou te dizer, você precisa ver coisas maiores do que essas. E aí ele mostra, irmãos, a questão da edificação. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus desce, ou seja, ele se torna carne, ele morre, e aí ele retorna ao Pai, e aí como o Espírito que dá vida, ele nos dá a vida de Deus e nos dá salvação, remissão de pecado. Tudo isso, irmão, não é para que nós voltemos a viver a nossa vida do nosso jeito, é para que nós sejamos pedras para edificação da habitação de Deus no Espírito. Então tudo se volta para a edificação da igreja. Agora, a edificação da igreja, irmãos, ela requer que a nossa vida natural seja deixada de lado. A experiência de Jacó é uma experiência, irmãos, do trabalhar do Espírito Santo, transformando um suplantador, que é o significado do nome Jacó, alguém que segura o calcanhar dos outros, alguém que está sempre pronto para passar alguém para trás, em um príncipe de Deus, que é o significado do nome de Israel, o nome Israel. E se é um príncipe, é porque tem um reino. E o Senhor, irmãos, quer nos levar para o reino. O final da edificação da igreja traz o reino. Em Mateus 16, por exemplo, você vê ali o Senhor dizendo, não é? Eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mas se você vai lá no final, no último versículo de Mateus 16, não está falando mais da igreja, está falando do reino, irmãos. Por quê? É a edificação da igreja que traz o reino dos céus. Então a experiência de Jacó, irmãos, Deus quer, entre aspas, replicar em cada um de nós, nos transformando de suplantadores, de pessoas cheias da sua vida natural, em príncipes de Deus. E no final aqui do alimento diário dessa segunda-feira, começa então a contar desde Abraão, de forma resumida,
a história de Jacó. Nós vamos ver isso no decorrer da semana. Eu quero terminar, irmãos, ainda tocando nesse ponto, questão da nossa vida natural. Deus não trabalha com a nossa vida natural, irmãos. Isso é um obstáculo para Deus, e Deus não se move através do nosso esforço. E é o que diz o último trecho aqui do Alimento Diário, na página 42. Abraão, o avô de Jacó, porque sua mulher Sara era estéril, usou sua força natural para tentar ajudar Deus a cumprir sua promessa, e acabou gerando Ismael. Deus não precisa da ajuda do homem. Jacó também usou sua força natural para conquistar a primogenitura. Na verdade, Deus permitiu que ele não fosse o primogênito, pois o próprio Senhor, por sua vontade, se encarregaria de lhe dar a bênção da primogenitura. Há situações nas quais não precisamos lutar, pois o que é da vontade de Deus, Ele realizará. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o nosso Senhor.